Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para, como diz o Meriante, dividir o que a gente estuda um pouquinho, né? E trazer para todos nós. Porque mesmo eu estando aqui na frente, eu estou precisando. Com certeza mais ainda. Né? É a forma com que a gente tem de fazer essa divisão. O que nós vamos tratar hoje, ele está no capítulo 5 do nosso Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o mais extenso que tem no nosso Evangelho, porque trata realmente de nós, na nossa peregrinação aqui por essa terra, que são as nossas aflições, que são tudo aquilo que nós deixamos de cumprir na lei de Deus. Mas nós vamos nos dirigir mais à parte da justiça das aflições. Quando a gente fala em aflições, de cara nós já podemos fazer uma pergunta: quem não sofre? Acredito que não tenha uma criatura que não passa no seu dia a dia por aflições. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração. Então todos nós que estamos aqui temos aflições. Obrigatoriamente nós temos. Agora, de onde que vêm essas aflições? Quem nos coloca elas em nós? Então, todas as nossas aflições, nossos deslizes, eles estão em nós. Tudo está em nós. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, ele fez uma exposição e nos disse que 10% das aflições que nós passamos no dia a dia são de vidas passadas. E 90% das nossas aflições são de agora. Estão em nós. Somos nós os causadores no nosso dia a dia. 90%. E quantas reencarnações nós já tivemos? Quantos erros do passado nós temos que expiar? E temos comprometido 10%. Vejam o quanto nós precisamos ainda evoluir. O quanto precisamos crescer moralmente. Então é um capítulo, ele é muito bonito de a gente trabalhar ele. Meio difícil, porque nos toca muito, nos fere muito. Mas é fácil da gente desenvolver ele. E começa nos aflitos, nas boas aventuranças. E esse capítulo diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quem são esses que choram e são consolados? É uma questão. Quem são eles? E com certeza nós já temos que nos incluir como eles. Então diz aqui o seguinte: os que sofrem com resignação e paciência. Todos nós. São os que choram, mas seremos ainda consolados.
temos uma caminhada longa, procurando sempre resolver todas as nossas aflições que nós causamos a nós mesmos. E aqueles que, sem a paciência, não aceitam, se revoltam ao desespero de tudo isso que estão colhendo, esses não terão o consolo que Jesus nos promete. Por uma única parte. Eles ainda não aceitaram as leis divinas, as leis de Deus. Ainda não conhecem, ainda não põem em prática. Assim como nós, que sofremos resignados, que temos a paciência de aceitar e seremos consolados. Mas nós ainda não entendemos. Precisamos entender, precisamos praticar para vencer as nossas dificuldades. Bem-aventurado então os que choram, serão consolados. Tenho várias imagens aqui que elucidava tudo, mas vamos tocando. Toda vez que nos deparamos com nossos problemas, existe a fase do choro. O choro é uma ferramenta. Chorar é ter saúde espiritual, diz o nosso Evangelho. Porque quando o seu choro, o nosso, é aquele que evoca uma nova atitude diante de erros cometidos, ele é uma saúde espiritual. Porque nós reconhecemos o erro. Então, de concordar. Vou dar só um exemplo. Vamos fazer um exemplozinho simples. Às vezes acontece, muitas vezes, de ter uma pessoa e uma amiga. Uma delas não tem afeição por outra, por uma terceira. Não gosta, aquela me fez isso, aquela me prejudicou, aquela fala assim. A amiga, solidária a ela, já olha para essa terceira pessoa e assume também as dores dela. É minha amiga. O que aconteceu nesse momento? Ela não conhece a terceira pessoa, mas já assumiu, já fez o conceito dela, já olha diferenciada para ela. Isso acontece muito. O que ela arrumou para ela? Uma aflição. Porque toda vez que ela estiver presente com a outra, ela vai estar precavida. Ela vai estar com aquele sentimento de que não pode se aproximar. Porque está solidária à amiga. Assumiu uma dor que não é dela. A desavença é dela, não é sua. Mas nós somos campeões de arrumar isso aí. E o pior é quando a gente tem o contato com a terceira pessoa e reconhece nela que não tem nada daquilo que a amiga falou. Aí é dois motivos de aflição. Como que ela vai se portar com a amiga? Como que ela vai se portar e reconhecer a terceira pessoa que não era nada daquilo, que era uma pessoa boa? Então nós somos campeões de arrumar aflições. No nosso dia a dia. E ainda temos as aflições trazidas de outras vidas, que essas são inevitáveis. Esses 90% de aflições diárias nossa, nós podemos evitar. Os 10% trazidos de outras vidas, esses não.
Esse nós escolhemos as provas que vamos vencer elas. No nosso plano reencarnatório, nós acertamos. Eu vou e vou ser bonzinho. Eu vou fazer isso, e eu aceito prova tal e tal para recompor essa minha passada. Com certeza a gente falha muito, porque aqui já é outra história, é outro mundo. Existem muitas andanças nossas aqui que nos facilitam sair do caminho acordado lá, assinado. Então essas são inevitáveis. Nós temos que passar por esses sofrimentos, por essas aflições. Mas as atuais, essas nós podemos evitar, com certeza. Na justiça das aflições, Deus nos colocou no mundo, nos criou e deu a todos nós o que nós precisamos. Todos os instrumentos para o nosso desenvolvimento. Quando nós fomos criados, Deus já nos colocou tudo o que nós precisamos. E nós estamos na caminhada. Se nós pegarmos o nosso Evangelho, vou sair do capítulo 5, vou lá para o capítulo 27, e aqui nós vamos ver o porquê que nós sofremos e temos essas aflições. Lá no item 12 desse capítulo, que é aquele pedir e receber. No item 12, diz que podemos dividir os males da vida em duas categorias. Males que o homem não pode evitar e os que nós podemos evitar, porque somos os causadores. É os 90%. E aí diz o seguinte: infelizmente, constata-se que os males onde o homem é o agente causador superam em muito os males que ele não pode evitar. Superam, é os 90%. Portanto, fica claro que ele é o principal responsável pela maioria de suas aflições. Nós somos os responsáveis. E mais um pouquinho à frente ele diz assim: todos esses sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, que se fossem seguidas com rigor, nos fariam felizes. As leis de Deus, as leis divinas. E quanto a essas leis, nós não podemos questionar e dizer que não soubemos, não li, eu não aprendi. Se perguntarem aos maiores estudiosos, como já foi perguntado, onde estão as leis de Deus? Vários responderão que está em algum livro. Um exemplo, a Igreja Católica dirá que está na Bíblia, como se as leis de Deus pudessem ser tocadas. Quando da codificação, é um dos questionamentos que foi feito. Onde está? Aí nós vamos lá, para nós irmos entender, na questão 619, Kardec pergunta aos bons espíritos, aqueles que ajudaram nas respostas, neste que é uma obra maravilhosa, uma obra que nos traz todos os esclarecimentos. Na questão 619 é o seguinte: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Nós somos criados por Deus. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem.
esses que já conseguem resolver o problema das nossas aflições, que já conseguem evitar, e os que procuram pesquisá-las. Então tem que buscar entender os ensinamentos divinos. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é necessário que o progresso se realize. Todos. Todas as criaturas filhas de Deus. Um dia conhecerão e um dia praticarão. Aí nós vamos na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Os bons espíritos respondem numa simplicidade, mas numa abrangência que até hoje a maioria não consegue entender. Que a lei de Deus está na nossa consciência. E se nós observarmos os nossos procedimentos, realmente está em nós. Vamos mais à frente um pouquinho, que é onde eu quero chegar. Na questão 621A. Por que é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele a traz na consciência? São duas questõezinhas importantíssimas. Nós falaríamos aqui um bom tempo sobre elas. Então, onde está? Está na consciência. E Kardec, não satisfeito, achando que ainda não estava completa, porque é preciso revelar a lei de Deus ao homem? Os bons espíritos respondem assim: o homem havia esquecido. Lembra quando eu disse que as leis de Deus estão desde que nós fomos criados em nós? O homem havia esquecido. E por isso, desprezado essa lei, Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Então ninguém está isento de dizer que eu não sei. Ela está em nós. É a nossa prática, é a nossa busca pela lei de Deus. É sempre procurar ver onde está. E nós só vamos colocar ela em prática no nosso dia a dia, naquilo que nós praticamos, na busca de ser o homem do bem. Eu aqui vou pulando, porque como era uma parte para colocar no telão, então eu tenho que ir consertando ela aqui. Deu para entender a importância de duas questõezinhas? E é isso que nos move hoje no dia a dia. Agora, essas compensações, para aqueles que choram e serão consolados, que Jesus nos promete, somente podem realizar-se na vida futura, para aqueles que creem na vida futura. Vejam como a lei de Deus é perfeita. Não é nesta vida. A felicidade não está aqui. Ela está à frente, está na vida futura. Nós estamos buscando, porque ainda não aprendemos. Ainda não estamos completamente, pronto para receber. Aprendemos que as experiências na Terra são de provas e expiações. Então a felicidade que vivemos nesta fase é ainda limitada aos nossos desafios, não sendo ainda plena.
E vem uma outra pergunta: por que sofremos então? Por que uns sofrem mais do que os outros? É justamente pela falta de todo esse entendimento, do não conhecimento e da não prática das leis divinas, da lei de Deus. E para todo sofrimento há uma causa. Se cometemos excessos, vamos arrumar alguma doença. E assim em todos os exemplos que a gente possa formar. Para todo sofrimento há uma causa. A maioria das nossas doenças são causadas por nós. Quando nos irritamos, como passamos por todas as perturbações, tudo isso aí vem para o nosso organismo. E ele responde. Então nós temos que nos vigiar. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa então. Por isso que nós temos aquele que sofre com resignação e paciência. Ele só vai ter a resignação e a paciência se tiver a confiança na lei de Deus. Ter o conhecimento da lei de Deus. Perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas. Todas elas. Quando houver a parte do julgamento. As leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós fizemos, nós recebemos. Seja coisas boas que nós fizermos, ou seja coisas ruins. Nós vamos receber. É por isso que nós trouxemos de outras vidas as expiações, que são as dívidas que nós estamos saldando. E às vezes nós escolhemos algumas provas que não conseguimos cumprir. Mesmo que Deus, Jesus e o plano espiritual não permite que nós faça escolha de provas que não vamos conseguir cumprir. O fardo é adequado para cada um de nós. Não tem excesso de peso. Mas às vezes nós aqui pegamos um pouquinho de peso de outros e cometemos duas infrações. Sobrecarregamos o nosso fardo e atrasamos a nossa evolução. E aliviamos aquele que nós pegamos. E atrasamos também. Porque aquele peso que nós pegamos, numa outra vinda, ela vai ter que recuperar. E às vezes a gente acha que é bonzinho, caridoso, buscando a dor dos outros. Não. Nós temos que auxiliar, fazer de tudo para consolar, mas nunca buscar as dores para nós. A dor é dela. O acerto é dela. Ela precisa passar por isso. Por que existe então desigualdades? Pessoas que nascem ricas, outras pobres. Por quê? São escolhas nossas. Acredite, são escolhas nossas. Tem uns que escolhem virem ricos, sabendo da dificuldade que vai ser de vencer, e outros escolhem virem pobres. São essas as desigualdades, escolhas por nós. São reencarnações que nós planejamos. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. É devido aos nossos encargos.
as nossas infrações que cometemos com a lei de Deus. Para uns dá tudo certo, para outros é tudo errado. É decorrente do nosso dia a dia, das obras que nós realizamos, dos desvios que nós temos da lei de Deus. Uns, que às vezes a gente lendo e estudando a gente vê, pessoas boas sofrem, e pessoas de índole ruim se dão bem em tudo. Então são esses entendimentos que nós temos que ter, o porquê. Às vezes aquela pessoa boa está num sofrimento, mas é o ajuste dela. E aquele que é mau, que ganha tudo, que tudo dá certo para ele, provavelmente está sendo reprovado nas provas que ele buscou. Provavelmente está se comprometendo mais ainda. Eu tinha incluído aqui mais uma parte sobre as causas das aflições nossas atuais, decorrentes do nosso orgulho, da nossa imprevidência, quando estamos num exemplo, no nosso carro dirigindo com o telefone e num descuido arrumamos um acidente, já arrumamos um meio de aflição. Às vezes para nós e para a família, muitas vezes, que sofreu nosso descuido. Todas sofrem, né? O nosso orgulho, essa chaga, essa falta de humildade, que tudo pode, que tudo tem que ser para ele. A nossa ambição, hoje no nosso país, aqueles que tanto têm, tanto ganham e nada chega, provavelmente são aquelas criaturas que não regressarão ao nosso mundo novamente, nesse projeto de regeneração. Provavelmente eles estão já nas escolhas, na última oportunidade. Preguiça nos leva às aflições, os excessos que cometemos, os vícios. E quando nós falamos nas aflições, não é só para nós. Às vezes é no círculo familiar. Todos acabam sofrendo por deslizes nossos. Mas não precisamos nos preocupar, porque isso é um meio de progresso. É um meio que, quando acontece para nós, para que a gente se dê conta, algo está errado. Temos que modificar, temos que corrigir essas aflições diárias que nós temos. Eu vou cruzar um pouquinho mais aqui numa última tela. Kardec, numa das suas colocações, diz que essas nossas aflições sempre nos trazem sofrimento. E com certeza. E ele nos diz, no livro O Céu e o Inferno, que esse sofrimento é puramente decorrente da nossa imprevidência, decorrente das nossas imperfeições, né? Porque ainda nós estamos neste mundo
em que buscamos a história da Terra. Eu coloquei essa tela, não deu para mostrar. É uma urdidura de homicídios e de iniquidade. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordens, reúnem-se na vida presente, como afluentes no leito de um rio. Vamos juntando tudo isso, e aí vamos complementando. Os espíritos que compõem a sociedade atual, com todas essas reuniões de desordens e tudo, nada mais são que homens de outrora, que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores. Aflições morais ou físicas são criações nossas, criadas pelos nossos pensamentos e colocadas muitas vezes a terceiros, aquele que está ao nosso lado. Isso nos faz sentir a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo os nossos semelhantes sobre a causa dos males comuns. Não só o nosso semelhante, nós também precisamos entender e conhecer isso. E aí ficou na última tela, para nós encerrarmos. Não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências dos atos que produzimos. Não há vítima e nem inocente na nossa caminhada. Não há. Não somos vítima de nada. Estamos em processo de reeducação. Porque a lei de Deus, como nós vimos ali, naquelas duas questõezinhas do Livro dos Espíritos, nós trouxemos desde que nós fomos criados por Deus. Tendo a oportunidade de acertar nossos débitos com a vida. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. A dor não é castigo, é contingência inerente à vida, é para a restauração e o progresso individual ou coletivo. Então, meus irmãos, esse é um capítulo maravilhoso. Nós tratamos aqui só de um item, a justiça das aflições. Aflições essas criadas por nós, como diz Divaldo, 90% é nós que criamos hoje. Pelo descuido de não conhecer e não colocar em prática e não procurar conhecer a lei de Deus. Aquelas 10 leizinhas que não vão mudar. Boa noite, muito obrigado. Que Deus nos ajude.